Não, mas em valor absoluto. Sem sinal. Está diminuindo, porque estava em 40, passou para 0, não é? Ou você pode fazer assim, ó. Ó, você pode fazer assim, ó. Eu estou falando BC, mas na verdade eu estou querendo falar CD. Porque BC é constante. Aqui não estou querendo falar BC, eu estou viajando na maionese aqui, ó. Aqui eu estou querendo falar CD, ó. Tá vendo? CD? CD, velocidade menor do que 0. Agora eu quero ver a aceleração, ó. Aí eu vou calcular. Aceleração é variação de velocidade. Então vai ser ΔV, vai ser igual. Aqui eu falei que eu inventei, menos 40, certo? Só que ele sai daqui e vai pra lá, não é? Entenderam? Então ele sai daqui e vai até o 0. O final é 0, certo? Então vai ser 0 menos o inicial, que é o CD, que é menos 40. 0 menos 40. Menos com menos dá o quê? Mais. Então dá 0 mais 40. Se deu 0 mais 40, pera aí. Variação de velocidade é aceleração. A variação de velocidade deu positivo ou negativo? Positivo. Ixi, aqui a velocidade está negativa e a aceleração está positiva. Acelerado ou retardado? CD. Sinais opostos, acelerado ou retardado? Retardado. Entenderam? Então no CD eu digo que ele é retardado. Tá aí. Tudo bem? Estou analisando pelos sinais. Agora eu vou no DE. DE. Vamos ver o DE agora, hein? DE. 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 Estou acima do eixo. DE, eu já estou acima do eixo. Se eu estou acima do eixo, o DE, aqui acima do eixo já, aqui é 0, velocidade é maior do que 0. Estou no trecho DE, velocidade é maior do que 0, tá aí, pronto. Já sei que a velocidade é maior do que 0, progressivo. Está acima do eixo. Aí, ó, vou falar que aqui é 40, só para ficar coerente, ó. Aqui é 40. Passou de 0 até 40. Aumentou ou diminuiu a velocidade? Aumentou. É como se ele estivesse acelerando. Então, aqui, ó, vai ficar 40 menos 0 dá 40. Então, falo que só de olhar aqui eu já vejo que está aumentando a velocidade. Se está variando a velocidade e a variação deu positiva, a aceleração aqui é maior do que 0. Pronto. D. Velocidade maior que 0. Aceleração maior do que 0. Sinais iguais ou opostos? Sinais iguais. Quando tem sinal igual, ele é acelerado ou retardado? Acelerado. Tudo bem aí, pessoas de casa? Acelerado DE, sinais iguais. Ó, a gente está treinando bastante isso aí. Então, nesse caso aqui, os dois têm sinais iguais. Eu já sei que D é acelerado. D é acelerado. E agora eu já estou ficando bom. Vou até fazer de cabeça agora, ó. EF. Olha só EF, ó. A velocidade está variando ou está constante? Constante. Se está constante, o movimento acelerado, retardado é uniforme. Uniforme! Viu aí, Mário? Uniforme. Então, BC e EF é uniforme. BF e é uniforme. E por último, eu quero analisar o trecho agora. O trecho agora, FG. Eu vou para o trecho FG agora, ó. Eu vou para o trecho FG. Quero analisar o trecho FG.
Vou fazer aqui em cima. O trecho FG. Eu já estou olhando para o gráfico e estou vendo que no trecho FG ele está acima do zero. Então a velocidade é positiva. Movimento progressivo. Tudo bem? FG está acima do zero. Velocidade é maior do que zero. Tá aí. Agora, ó, FG. Velocidade inicial 40. Velocidade final, não deu aqui no zero? Velocidade final, zero. Vou fazer a variação de velocidade pelo tempo achar. Se der negativo, significa que a variação de velocidade está diminuindo. Se está diminuindo a velocidade, significa que ele está ficando retardado, não é? Então vou fazer o ΔV. ΔV, sempre que eu faço ΔV, eu estou achando aqui aceleração, pô. ΔV é aceleração. Olha lá, ó. V é maior do que zero. Então vai ficar, o final é zero. O inicial é 40. Porque ele saiu do F, ó, que é 40, e foi até o zero. Então vai ficar final 0 menos 40. 0 menos 40 dá menos 40. Menos 40 significa que ΔV sobre ΔT vai dar negativo. Aceleração menor do que zero. Velocidade maior do que zero. Aqui, ó. Velocidade maior que zero, aceleração menor que zero. Sinais iguais ou opostos? Diferentes, opostos. Quando dá sinais opostos diferentes, significa que o movimento é acelerado ou retardado? Retardado. Retardado, tudo bem? Ó, você percebe, ó, que a velocidade está diminuindo. Então no FG nós temos o movimento retardado. Tá aí, ó. Movimento retardado. Deciframos todo o gráfico. Sensacional. É isso aí. Todo o gráfico foi decifrado. Isso tudo aí eu vi função horária por velocidade. Tudo isso aí nós conseguimos definir o movimento como progressivo, retrógrado, acelerado, retardado. Então, ó, até agora nós estamos estudando o movimento que é dito uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Se for numa reta, ele é retilíneo. Aí fala MRUV. M de movimento, R de retilíneo, U de uniformemente, V de variado. Movimento uniformemente variado, que pode ser progressivo ou retrógrado. Ele vai ser progressivo quando a velocidade é maior do que zero. Ele será retrógrado quando a velocidade for menor que zero. E eu consigo determinar a equação da velocidade. Equação da velocidade no move em função do tempo. Então é função horária da velocidade em função do tempo. Ó, a gente já sabe que que a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Tá aí, ó. ΔV sobre ΔT. Quando eu falo esse M aqui de médio, significa que é no intervalo de tempo. Porque se eu fizer no instante, eu coloco A igual a ΔV sobre ΔT. E que a equação da velocidade é igual a V, é igual a V0 mais AT. E a gente percebeu que a velocidade e a aceleração pode ter sinais diferentes. Quando for sinais iguais, acelerado. Quando for sinais diferentes, retardado. Tá aí. Tudo isso a gente já sabe.
E agora, eu estou conseguindo descobrir a velocidade em função do tempo. O que eu posso descobrir agora? O que eles chamam de função horária. Função horária, eles determinam a posição do móvel. A posição do móvel. Para você determinar a posição, você vai usar uma equação que é essa aqui, ó. S, quer dizer, ó, essa é a posição final. É igual a S0, posição inicial, mais V0, posição, velocidade inicial, VOT, mais meio de AT2. Olha só, olha que grandona essa bicha aqui, ó. S igual a S0, VOT mais meio de AT2. Aqui está, ó. Função horária. Eu consigo descobrir o espaço final, que é S, em função do tempo, ó. Olha aqui, ó. Aqui tá aqui, ó. S é igual a S0, posição inicial. Velocidade inicial multiplicado por tempo. Mais meio de AT2. Em breve, na matemática, vocês vão aprender a derivar. E aí vocês vão descobrir essa equação facinho. Então, essa equação para decorar, do movimento uniformemente variado, você pode chamar de sorvetão. Entenderam? Sorvetão, 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 sorvetão. S igual a S0, S posição final. Essa é a posição final. Posição final. Tá aí. S0. Posição inicial. Posição inicial. S0. V0. Velocidade inicial. Tá aí, ó. Ah, isso aí você já sabe, irmão. Velocidade inicial. T é o tempo. T é o tempo. E A, o que é A? A é a aceleração. O A é a aceleração. O A é a aceleração. Tá aí, ó. A aceleração. Observe que o tempo está multiplicando a aceleração elevado ao quadrado. Vira aqui, ó. S igual a S0, VOT mais meio de A ao quadrado. Isso aí, agora, olha comigo, ó. Função horária da velocidade. Vou votar, pronto. Uma frase aí para você decorar. Vou votar. Tá aí, ó. Vou votar. Vou votar. Ou, vovô é ateu. Pode falar também, né? Vovô é ateu. Vovô é ateu. Vovô é ateu. Vovô é ateu. Tá aí. Função horária da velocidade. Velocidade final, velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Função horária do espaço. Espaço final é igual ao espaço inicial, vezes velocidade do tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá aí. O que essas duas equações têm em comum? O que as duas têm? Além da velocidade inicial, elas têm o que em comum? O que aparece nas duas? O tempo. Aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho tempo. Nas duas tem tempo. E aí tem uma equação no problema quando ele não dá o tempo. Tem hora que ele não dá o tempo. Por exemplo, ele fala assim, o carro estava se deslocando.
Aí o cara viu o farol. Aí ele começou a frear. Só que ele começou a frear o automóvel constantemente. Aí deu aquela parada assim normal, sem aquele brusco que todo mundo vai para frente nos bancos, não. Foi uma parada assim normal. Ele freou uniformemente. Ele freou, fez um pequeno deslocamento antes de bater. Quando você não tiver o tempo, nesse movimento uniformemente variado, você vai fazer o seguinte, ó. Em situações, vou escrever aqui com a caneta. Em situações que não é fornecido tempo, você não tem o tempo, você irá usar uma equação chamada equação de Torricelli. É o homem, né? É o nome do homem. Equação de Torricelli. A equação de Torricelli diz o seguinte: V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Tá aqui, ó. Velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a ΔS. Observe que na equação de Torricelli eu não tenho o tempo, não tem tempo na equação de Torricelli. Você não usa o tempo. Tanto na função da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, vovô ateu. E na função horária, que é o sorvetão, eu tenho tempo. Mas na equação de Torricelli, eu não tenho tempo. Eu consigo descobrir a velocidade final. Por exemplo, se o carro está freando, parou. Qual a velocidade final aqui? 0. Qual a velocidade inicial? Quando ele começou a frear. Eu consigo descobrir a aceleração e consigo descobrir a variação de espaço. Ó, imagine aqui, ó, que você vai ser um perito criminal. Você consegue calcular a aceleração do carro e a velocidade dele, usando a equação de Torricelli. Você sabe, pela marca, quanto tempo que ele começou a frear o carro. Você sabe, ó, ΔS você tem. Você sabe que a velocidade inicial é 0. Sabe a velocidade final? 0. Sabe a velocidade inicial. Entendeu? Aí você descobre se o cara estava acima ou abaixo do limite de velocidade. Tranquilo, né? Só na equação de Torricelli com o tempo. Aí você consegue descobrir tudo isso aí. Muito bom. Então, basicamente, o que a gente viu hoje? Rapidamente aqui, vou resumir até esse momento, que a gente vai dar um pequeno break daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai dar um pequeno break. O que a gente viu até agora? A gente está estudando o movimento uniformemente variado. Já sabemos que o movimento uniformemente variado
eu posso chamar de move. Se ele for numa reta, eu falo M, R, U, V. Nesse movimento uniformemente variado, quem é constante? A aceleração é constante. Ela é constante e ela é diferente de zero. Esse movimento, ele pode ser acelerado e pode ser retardado. Ele será acelerado quando, por exemplo, a velocidade for maior do que zero, quer dizer que ele está progressivo, está no mesmo sentido, e a aceleração for maior do que zero. Aceleração e velocidade têm sinais iguais. Ou ainda, a velocidade é menor do que zero, ele está retrógrado aqui, e a aceleração menor do que zero. Nesse caso aqui, ele é acelerado. Ele pode ser retardado quando a velocidade, por exemplo, for maior do que zero e a variação de velocidade está diminuindo. Velocidade e aceleração, sinais opostos. Ou ainda, ele pode estar indo no sentido oposto da trajetória, velocidade menor do que zero e a aceleração maior do que zero. Tudo bem? Então, ó, no caso do acelerado, sinais iguais. No caso do movimento retardado, sinais opostos. A gente consegue determinar a aceleração média fazendo a variação da velocidade em função do tempo. Velocidade final menos inicial é igual a tempo final menos tempo inicial. Dessa equação, a gente determinou a função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. E também verificamos que o espaço, a função horária, você pode determinar pelo sorvetão. Aqui, vovô é ateu. Tudo isso no movimento com velocidade com aceleração constante. Ou sorvetão. S é igual a S0, VOT mais meio de AT2. Tá aí, ó. Função horária do espaço. O sorvetão. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de AT2. Quando eu não tiver o tempo nas equações, eu posso usar a equação de Torricelli, ó. V é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A delta S. Se a gente tiver um gráfico de velocidade por tempo, se eu tiver um gráfico da velocidade por tempo, aqui ó, eu coloco velocidade, aqui eu coloco tempo, tudo aquilo que for acima do eixo zero, a velocidade é maior do que zero, progressivo. Se for abaixo do eixo zero, a velocidade é menor do que zero, retrógrado. Se a velocidade for aumentando em função do tempo, como é a parte de cima, eu digo que ele é acelerado. Aí eu observo no gráfico, ó, velocidade positiva, aceleração positivo. Então, esse pedaço aqui de cima do gráfico, eu digo que o movimento é acelerado. Na parte de cima do gráfico, movimento acelerado, que eu não acho o giz. Movimento acelerado. Então, aqui ele é acelerado. Agora, na parte de baixo, ó, vocês estão vendo que o valor absoluto da velocidade está diminuindo. Eu posso fazer, ó, menos 40, menos 0, o resultado dá... O final aqui é 0, aqui é 40, negativo, vai dar positivo. Então aqui, velocidade negativa, aceleração positiva, movimento aqui é retardado. Movimento retardado. Então foi tudo isso que a gente estudou até agora, com gráficos e equações. Tudo bem?